Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 13, do versículo 24 ao 30. Jesus propôs-lhe outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que tinha semeado boa semente em seu campo. Na hora, porém, em que os homens repousavam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e partiu. O trigo cresceu e deu fruto, mas apareceu também o joio. Os servidores do pai de família vieram e lhe disseram: Senhor, não semeaste bom trigo em teu campo? De onde veio, pois, o joio? Disse-lhes ele: Foi o inimigo que fez isto. Replicaram-lhe: Queres que vamos e o arranquemos? Não, disse ele. Arrancando o joio, arriscais tirar também o trigo. Deixai-os crescer, junto até a colheita. No tempo da colheita direi aos ceifadores: Arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes, para o queimar. Recolhei-o depois o trigo no meu celeiro. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, essa palavra alegra o nosso coração. Como assim alegra o coração? Quando eu terminei de ler ali, recolhei no meus celeiros, é você entendendo que Jesus propôs outra parábola. Então nós vimos ontem a parábola da sementinha, ontem de ontem, né? Foi essa semana que nós vimos sobre jogar a sementinha. Uma caiu na terra seca, outra no meio das pedras, outra entre os espinhos, sufocou. E Jesus está dando um complemento aqui, que ele se colocou, que o reino do céu é semelhante a um homem que tinha semeado boa semente. Então o nosso Senhor semeou boa semente para nós. Ele se colocou, o Verbo se fez carne, habita no meio de nós, nos ensina a presença real de Deus, o amor a Deus, que Deus nos ama, que Deus ama eu e você, que Deus é nosso Senhor, que Ele te dá coisas boas, que Ele te dá o caminho, mas a escolha é nossa. E nós, nessa escolha, nós estamos sujeitos a deixar que cresça esse joio no nosso coração. Porque quem semeia o joio é na hora que nós estávamos dormindo. Como que é dormindo? Aquela pessoa que não está vigiando, aquela pessoa que deixou o mundo tomar conta, aquela pessoa que se distanciou de Deus, aquela pessoa que começa a dormir na parte espiritual, e o inimigo vem e semeia o joio. Ele vai semeando as coisas do mundo, vai contando mentiras, vai colocando Deus contra o teu coração, vai colocando que as coisas de Deus é muito cansativo, vai colocando assim que acontece qualquer coisa com você, foi Deus que te castigou. O inimigo, ele vai semeando, porque nós vamos permitindo que o inimigo vai semeando esse joio, e que nós vai crescendo em nós o joio e vai abafando a planta do trigo. Mas hoje, irmão, nós vamos entender bem. Então, conforme aqui os ensinos que a gente está vendo, vamos ler para a gente degustar. A parábola do semeador ilustra com as respostas indiferentes ao anúncio da palavra do reino. Se mostram infrutíferas. As distrações vêm do mundo, da carne e do demônio. Por outro lado, são abundantes os frutos que provêm de uma resposta do coração. Então, ele quis dizer o que aqui? Que diante de toda a palavra assim, da onde que vai crescer a sementinha, onde que está o terreno bom ali, que antes que nós tínhamos visto, agora nós já estamos vendo nesse campo bom, sendo jogado o joio, aonde que vem para nós e a gente não percebe, e vai deixando que o joio cresça dentro de nós. Então, querido irmão, nós precisamos arrancar o joio do nosso coração. E como que nós arrancamos o joio do nosso coração? Olha aqui. A luz que vem de Deus. Mas essa luz só é possível, irmão, se nós olharmos todo dia para Deus, como nós estamos fazendo. Nós identificarmos o joio e nós permitirmos que seja arrancado, que seja queimado, jogado fora e recolhido o trigo no celeiro.
recolhido trigo na presença de Deus, o querer de Deus da nossa vida, Ele tomando conta. Aí não confundimos mais, não nos deixamos mais que o inimigo fique jogando esse joio terrível. E hoje a pergunta do nosso Lectio Divino, que vem trazer para nós, olha só, irmãos, como que é o joio? Olha só, o joio, olha, ele explica aí para nós, uma planta levemente venenosa. O joio é uma planta venenosa, que se assemelha ao trigo. Quando em suas primeiras fases de crescimento, apenas quando está plenamente maduro, é que pode ser diferenciado e separado do trigo. Então, aqui está para nós também aquele discernimento da fé. Sou católico, apostólico romano. Eu caminho junto com discernimento com a igreja. Não os sacerdotes na persona de Cristo, mas com a igreja, com o catecismo, com os ensinamentos dos padres, tendo discernimento. E como que é o joio no meio de tudo isso? É quando eu ouço falar alguma coisa mal da igreja, eu saio defamando os padres. É um joio. O joio da defamação, o joio que mata o irmão, fala mal do irmão, é um joio. E sem perceber a gente entra nessa, adubando o joio, pensando que é o trigo, pensando que eu estou fazendo coisas boas. Tomemos cuidado com esse joio. E aí, meu irmão, tem também aquele joio da carne, aquele joio que é o adultério, o joio que é a falta de fé, a autossuficiência, o orgulho espiritual, aquela pessoa, o emburramento, o afastamento de Deus. E esse joio a gente não percebe, está andando tudo dentro do nosso coração. E nós precisamos permitir que o querer de Deus, que é o trigo, cresça e nós arranquemos esse joio. Qual é o joio que está crescendo no meu coração que eu não estou conseguindo enxergar? Por isso, meu irmão, hoje nosso Lectio Divino é: Senhor, tire todo o joio do meu coração, que o trigo do seu querer cresça no meu agir. Coloca a mão no teu coração, irmão. E diante de nós vimos esse momento desta parábola, que o Senhor nos faz refletir, uma parábola faz refletir. Olha só, irmãos, que bênção hoje a parábola. Por isso que até eu comecei dando início sorrindo, porque se a gente conseguir enxergar a diferença do joio e do trigo, é porque a planta está crescida. E eu já consigo enxergar que aquele joio precisa ser arrancado. De que forma? Eu preciso que Deus cresça no meu coração. E não o maligno. E não a maldade. E não o joio que eu não consigo identificar ele. Mas hoje, com a graça de Deus, nós vamos permitir que esse joio seja arrancado. Qual é a situação que você não consegue ver, meu irmão? Que você não consegue diferenciar? Qual é o momento que você permitiu? Olha só, na palavra diz: o trigo cresceu e deu fruto, mas apareceu também o joio. Os servidores do pai de família que vieram e disseram-lhe: Senhor, não semeaste bom trigo? De onde me vem, pois, o joio? Disse-lhes ele: foi o inimigo que fez isto. Então, irmão, quando estavam dormindo, olha só, quando eles estavam despercebidos, distraídos. Então, a importância da oração, a importância da vigília, a importância de a gente identificar todos os dias qual que é o joio para a gente arrancar, qual que é a sementinha mal para a gente arrancar. E eu tenho certeza, meu irmão, que você com a mão no teu coração, qual que é a situação da tua comunidade, qual que é a situação do teu casamento, qual que é a situação do teu sacramento que você tem vivido, se é o sacramento do casamento, se é a missão, se é, querido irmão, ser um bom filho, ser um bom pai, ser uma boa mãe, se é ser um bom estudante, se é ser um bom profissional. Qual é a sementinha do joio que está crescendo do teu lado, você não consegue enxergar dentro do teu coração? É a inveja? É a raiva? É o ódio? É alguém que te fez um mal e você não consegue perdoá-lo? É alguém que deu um tapa na tua cara e você não deu o outro lado? Você está querendo, desejando mal? Olha só, irmão, quantas situações que a gente convive dia a dia e não consegue ver. Aquela pessoa que você convive todos os dias, você levanta emburrado, nem olha na cara,
e acha que está fazendo coisas boas dentro da tua casa, levantar emburrado, não desejar um bom dia, mesmo que essa pessoa esteja te feito mal. Só tem um coração bom, irmão, quem consegue deixar que o trigo cresça. É que Deus vai dar fruto na tua vida. Como diz a palavra, até deixei marcado aqui, ó. Olha só como que é o trigo. Guardai-vos dos falsos profetas, eles vêm como disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos arrebentadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe porventura uvas dos espinhos e figos dos abrolhos? Toda árvore boa dá bons frutos, e toda árvore má dá maus frutos. Por que eu deixei isso aí? Porque o trigo, irmão, dá bons frutos, ele não é vazio. Já o joio não. Ele te deixa maldoso, ele é venenoso, ele é contaminante. Que no nosso campo o joio acabe. Sabe aquela praga que tem assim, que você esparrama? Não vai esparramar mais em nome de Jesus. Porque o trigo vai dar bons frutos, vai estar preenchido, não vai ser vazio igual o joio. E este sim, irmão, é o que Deus quer que semeie, que cresça no nosso coração. E neste momento o Senhor está arrancando muitas situações malignas que o inimigo tem colocado na sua casa, da falta do diálogo, do autossuficiência. O que é uma pessoa autossuficiente? Não consegue enxergar nela falhas, só enxerga falha nos outros. Eu era muito assim, irmãos, com a minha filha, com a minha esposa, com o meu filho. Esses dias minha esposa chamou muito a minha atenção sobre isso. E ela falou assim: você está perseguindo muito o seu filho. Eu querendo corrigi-lo, e ela entendeu que eu estava demais. E aí a gente acaba sufocando e arrancando o trigo do coraçãozinho. É isso que Deus não quer. Não, deixar crescer. De que forma? Dando bons exemplos, arrancando o joio lá na raiz dele, o que vem de mim, aquele joio que eu deixei crescer, que foi dando aquele foi semeando outros joios. É o que? Mau exemplo dentro de casa. Aí depois eu quero cobrar do meu filho, sendo que eu tenho que tomar cuidado, porque eu estou sendo hipócrita. E aí deixai-vos crescer, que nós vamos enxergar junto o que é o trigo e o que é o joio. Quando eu ver que eu errei e dei mau exemplo para o meu filho, hoje ele está vivendo o que eu vivi, eu vou começar a deixar crescer o trigo, o amor, e vou dar bons exemplos, e o trigo, as coisas boas de Deus vai crescer na minha vida. Quantas pessoas dão maus exemplos para os filhos? Ou vice-versa, né? E a gente quer que as outras pessoas sejam boas. Eu trato mal meu pai, eu quero que meu pai me trate bem. Eu sou mal educado e eu quero que ele seja bem educado. Então, são coisas, irmãos, que são visíveis a nossa, mas só que nós não conseguimos enxergar. Está caminhando junto com o nosso dia a dia, nosso agir. E por que eu não consigo enxergar isso? Que é meio parecido, o nosso querer, a nossa arrogância, o nosso orgulho. Mas um homem e uma mulher de Deus, quando o trigo está crescendo, ele consegue enxergar, ele consegue arrancar tudo fora. Não permita, irmão, que o maligno continue semeando essa sementinha mal, porque o trigo tem que crescer, mais sementes, dar frutos, e o campo do nosso coração vai ser muitos trigos. Mas na hora certa, que Jesus ia arrancando o joio do meio de nós, deixando que seja ceifado fora, ele vai vir. Olha só, por isso que eu abri até aqui o nosso momento aqui, sorrindo. Ele vai vir e vai, olha só, eu quero finalizar assim. Olha só, quando você permite que, como disse nosso lecto divino, Senhor, tire todo o joio do meu coração, que o trigo do seu querer cresça no meu agir. Quando o trigo crescer, ele vai vir na hora certa, vai arrancar o joio fora e vai recolher o trigo no celeiro. Olha que eu ouvi essa palavra, irmão. É como se eu tivesse dado o meu coração para Jesus e falado: Senhor, arranca todo o joio, mas deixa que eu me torne esse trigo e que o Senhor me recolha no seu coração. Querido irmão, permita que Jesus recolha o teu coração no coração dele todos os dias. Fala: Senhor, eu sou teu, eu consagro a minha casa a ti, Jesus. Eu consagro a minha família, o meu agir, o meu proceder. Dai-me o teu querer na minha vida, Senhor. Sou teu, meu Deus, Deus meu.
Querido irmão, com essas palavras encerramos aqui. E não tenha medo de identificar o joio. Dai-me a humildade, Senhor, para que eu identifique a verdade da minha vida. Que eu pare de condenar a igreja. Sabe, irmãos? E assim também nós ouvimos muito falar da teologia da libertação. Vou falar isso. Dentro da igreja, que falam, mas é um sistema, não é uma congregação, é um sistema. Tomemos cuidado. Talvez aquelas pessoas, aqueles padres, eles estão ali tirando o joio, eles foram mal informados, como nós também. Mas eles estão arrancando o joio. E às vezes a gente quer condenar o irmão, um padre, porque ele tem esse querer dessa teologia, que a gente tem que identificar o que é, como que age. E aí você vai parar de querer arrancar tudo fora, e você arrancar o irmão, esse sacerdote querido que está ali lutando. E de que forma? Mostremos qual que é o joio para esse sacerdote. Se eu me acho digno de ir lá e falar com ele, de um bom entendedor. Por isso, irmão, o próprio Deus fala, não arranque. Eu estou falando isso porque hoje acontece muita divisão dentro da nossa igreja. Porque nós não sabemos agir. Queremos arrancar o trigo e o joio junto, expulsando o irmão. Tomemos cuidado. Saibamos discernir, e é com Jesus. É com Ele. Primeiro, cuida desse terreno aqui. Depois, se você se achar digno e você ter coragem e discernimento, vai e chama esse irmão à parte. É que Jesus colocou no meu coração. E mostre para ele o joio, que eu tenho certeza que ele vai arrancar. Assim, sua casa. Assim, na sua família. Assim, no seu trabalho. Ser cristão é permitir que o trigo do seu querer, Jesus, cresça no meu agir. Um grande abraço. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que Deus abençoe seu dia. E que Deus ilumine. Reze um Pai Nosso e 3 Ave Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso